critérios microbiológicos, amostragem de alimentos e métodos de análise. Então, como eu falei anteriormente, né, essa parte dos critérios microbiológicos, tratado na RDC 12, de 2001, e tem uma relação com o que a gente viu na aula 6, né, que foi antes da prova, né, antes da AV1, que é com os indicadores microbiológicos, que os critérios são níveis de tolerância daqueles indicadores, além da parte de amostragem, plano de amostragem, métodos de análise que são usados. Né, então, falar um pouquinho, começando pela parte de amostragem de alimentos. Né? Então, por que a gente faz a amostragem de alimentos? O objetivo da amostragem é obter uma porção que seja representativa do todo. Então, a amostra vai representar o lote. Então, essa porção tem que representar adequadamente. Então, representatividade é representar de maneira adequada. Né? A quantidade total da qual a amostra é obtida, chamada população. Né? Então, representar essa quantidade total, a população total da amostra. É importante definir claramente quem é a sua população. No nosso caso, a nossa população vai sempre ser o lote de alimentos que a gente está amostrando para fazer análise. Né? Então, estatisticamente, tem várias definições de populações, né, que são estudadas, né, de amostras, como definir a amostra, né? Então, no nosso caso, a nossa população vai ser o lote de alimentos. Né? Tem técnicas adequadas de amostragem, de acordo com o tipo de alimento, se é um alimento a granel, se é um alimento líquido. Né? Vai falar um pouquinho sobre isso, vocês devem ter já visto alguma coisa também lá em bromatologia. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Então, tem técnicas e equipamentos de amostragem que ajudam a gente obter uma amostra representativa do nosso lote. A qualidade dos dados da amostragem e dos dados analíticos é um dos principais determinantes para a qualidade da base de dados. A base de dados é onde você tem os dados das suas análises, né? Então, para você obter os dados de maneira confiável, você tem que ter um método de amostragem adequado e um método de análise adequado. Então, para você ter dados, né, confiáveis e análise, você tem que fazer uma análise bem feita, né, usar um método adequado de análise e, além disso, fazer uma amostragem adequada. Se a amostra não representa o lote, então aquele resultado não vai ser representativo da realidade do alimento que você obteve, certo? Então, quantidade que a gente deve amostrar, né? Então, quanto da amostra a gente deve obter para fazer essa análise, né? Então, a gente tem lotes maiores, né? Onde a amostragem deve representar 10 a 20% do número de embalagens contidas no lote. Né? Então, se forem lotes onde você vai obter embalagens individuais, você tem que obter 10 a 20% do número dessas embalagens do lote. E se for em peso, geralmente de 5 a 10%. Isso não significa que é o número de amostras que a gente vai analisar, é o número que a gente vai amostrar. Dessas amostras, a gente vai compor as unidades analíticas que a gente vai, de fato, analisar, certo? Então, é isso que a gente tem que retirar para ser representativo do lote, para compor as nossas amostras que vão ser encaminhadas para análise. Lotes muito grandes, a gente usa a raiz quadrada do número de unidades do lote. Então, a gente vai usar a raiz quadrada desse número de unidades do lote, e essas amostras que forem tiradas vão compor as unidades analíticas, ok? Então, algumas definições, né? O que é lote, né? Para termos de lote de alimentos, né? É uma quantidade definida de material, de itens, de unidades de um produto a serem produzidos sob as mesmas condições, sob condições uniformes, né? Dentro de um mesmo período de tempo, né? Então, tem várias formas de você definir o lote, né? Normalmente, a indústria define um lote de acordo com cada determinado período de tempo. Então, um lote produzido no turno da manhã, né? Onde manteve sempre as mesmas condições, né? Então, foi um lote. Lote produzido no turno da tarde, outro lote. Tem outras formas de representar quando você usa a matéria-prima, né? Então, tudo que eu produzi com esse lote de matéria-prima, com essa carga, por exemplo, um lote de goma de macaxeira. Então, tudo que eu produzi com essa carga de macaxeira, esse caminhão de macaxeira que chegou aqui, que é o de um mesmo produtor, vai ser um lote, né? Tudo que eu produzi. Quando eu trocar de fornecedor, eu mudo de lote, né? Então, também são formas de definir. Mas, geralmente, são todos os materiais, né, têm que ter características homogêneas, uniformes, né? Todas as unidades que compõem o lote têm que ter as mesmas características e são definidas dentro de um mesmo período de tempo de produção. O número definido de entidades individuais de um mesmo produto com características uniformes, né? Então,
outra definição, né? Número definido de entidades individuais com características uniformes, características iguais. Okay? E o que são amostras de um lote? Né? Então, é um número definido de entidades individuais escolhidas ao acaso e que vão representar o lote. Então, é um número, né, uma porção do lote que você escolhe ao acaso, né, ela não deve ser padronizada a forma de seleção, tem que ter chance que todas as unidades que compõem o lote sejam coletadas da mesma forma, né, são escolhidas aleatoriamente e devem representar o lote de maneira adequada, né, ser representativa do lote. Outro termo é unidade de amostra, né? Então, o que é unidade de amostra? São as entidades individuais que serão analisadas individualmente, né? Então, é a unidade de amostra o que vai ser encaminhado para análise, né? Diferente da amostra é tudo que você vai coletar. É aqueles 5 a 10% em peso, aqueles 10 a 20% em unidades individuais, que é o que você deve coletar de um lote. Dali, você vai extrair as suas unidades de amostra, né? Então, muitas vezes essas unidades de amostra elas podem ser representativas, né, onde elas são compostas por várias outras amostras que você tirou do lote. Você tirou lá 100 unidades do lote, mas só vai mandar para análise 5. Então, você vai misturar essas 100 unidades para compor as 5 amostras, 5 unidades de amostras que vão ser encaminhadas para análise. A gente vai ver que a gente tem amostras representativas, né, onde você tira várias amostras. Então, você tem amostras representativas, onde você tira várias unidades, né? Você encaminha para análise várias unidades que representam esse lote, né? Ou você tem amostras indicativas, né? Como está mostrando aqui, né? As amostras indicativas, onde você manda apenas uma amostra, né? E lá na LDC 12, quando a gente for ver o padrão, vai ter um padrão para amostra indicativa, que é o que de fato, por exemplo, acontece em serviços de alimentação, né? O serviço de alimentação é obrigado a fazer a coleta diária de amostra dos alimentos que foram elaborados para, caso aconteça algum surto de toxo-infecção, aquela amostra servir, né, para análise. Né? Mas você pega apenas uma amostra de cada produto que você elaborou, uma amostra de arroz, uma amostra do feijão, uma amostra de salada, né, de cada salada. Enfim, você pega uma amostra de cada prato que foi elaborado. Então, isso é uma amostra indicativa, né? Apenas uma amostra que indica qual era o padrão de qualidade daquele lote. E você tem amostras representativas, onde são várias unidades, né? Então, dependendo do tipo de análise, tem um número de amostras representativas que vai ser necessário, né? E essas amostras representativas são compostas pelas amostras que a gente coletou do lote todo, certo? Outra definição é a unidade analítica, né? Então, a gente falou de lote, né? Que é o número de unidades individuais com as mesmas características. Depois a gente falou de amostra, né, que é quantas amostras são tiradas, e essas amostras têm que representar o lote, têm que representar de maneira adequada, né, as características do lote, né, são coletadas de maneira aleatória. E o número de amostras que a gente coleta é de acordo com o tamanho do lote, né? Então, 5 a 10% em peso, 10 a 20% em unidades individuais. Depois disso, a gente tem as unidades de amostra. Né? Então, unidades de amostra é quantas unidades você vai encaminhar para análise. Dessas unidades de amostras que vão para análise, vai ter a quantidade que de fato eu vou usar para análise, que é a unidade analítica. Quanto da unidade de amostra que chegou para análise eu vou usar para fazer a minha análise. A quantidade de alimento, né? Unidade analítica, a quantidade de alimento efetivamente utilizada na análise de uma unidade de amostra. Né? Então, chegou uma amostra indicativa, como está mostrando na figura superior aqui, né? O quadradinho vermelho com um back. Chegou uma amostra indicativa, que é quando tem apenas uma, né, amostra do lote, certo? Quanto dessa amostra indicativa eu vou tirar para fazer análise? Né? Vou tirar uma parcela, uma porção dessa amostra indicativa para fazer análise. Ou chegou as minhas amostras representativas, né? Então, chegou lá o número de amostras representativas, quanto de cada amostra representativa eu vou tirar para fazer análise, ok? Tanto para a amostra indicativa quanto para a amostra representativa, a porção para alimentos é padronizada em 25 gramas. Então, sempre eu vou trabalhar
A unidade analítica, geralmente, né, é padronizada em 25 gramas ou 25 ml. 25 gramas se for sólido, 25 ml se for líquido. Então, unidade analítica é a quantidade da unidade da amostra que eu tiro para, de fato, fazer a análise. Tanto para a amostra indicativa quanto para a amostra representativa, normalmente é padronizado em 25 gramas ou 25 ml. 25 gramas se for sólido, 25 ml se for líquido. Ok? Então, um exemplo, né? Tem aqui um lote de 500 latas de 400 gramas, né? Cada lata de leite em pó. Então, o lote são todas as 500 latas, né? De 400 gramas do leite em pó. Amostras do lote, né? Então, são as amostras, né? A porção lá que eu tirei de amostras para fazer, para representar o meu lote, né? Que vai ser aqui lá em 5 a 10% em peso, né? No caso de unidades, 10 a 20% em unidades do lote, né? Unidades individuais. Ok? Então, vou ter minhas amostras do lote. Essas amostras, elas podem ser misturadas para compor uma unidade de amostra, né? Que pode ser uma unidade de amostra indicativa ou uma unidade de amostra representativa. Quando eu tenho várias unidades de amostras, né? Então, são unidades de amostra representativas. Quando tenho apenas uma unidade de amostra, ela é uma unidade de amostra indicativa, né? Como está mostrando aqui. E dessa unidade de amostra, eu vou tirar a quantidade que, de fato, eu vou usar para fazer a análise, aquelas 25 gramas, que é a minha unidade analítica. Acho que nesse gráfico, nessa figura aqui, resume bem as informações anteriores, ok? Então, são algumas definições que vocês devem ter em mente, que vai ajudar no restante da compreensão da aula, ok? Então, como que deve ser feita a coleta de amostras, né? Então, como que a gente faz essa coleta de amostras de alimentos, né? Então, tem alguns parâmetros. A coleta de amostras deve ser efetuada por indivíduos treinados, né? Deve ser feita por pessoas que tenham habilidade em fazer isso, saibam o que estão fazendo, né? Como proceder à coleta de amostras, a homogeneização, né, do todo antes de tirar a amostra, quanto percentual de cada parte do alimento eu vou tirar, né? Como eu vou coletar, o que eu vou usar na coleta. Então, tudo isso tem que ser elaborado por uma pessoa treinada, né? Então, não precisa necessariamente ser você nutricionista que vai fazer essa coleta, mas seja uma pessoa que seja treinada para fazer a coleta e ela faça de maneira adequada, a coleta adequada, que seja padronizada a forma de coletar, mas não seja padronizado as unidades de amostra que você vai tirar, certo? Que deve ser feito a amostragem de maneira aleatória, mas a forma de coletar deve ser feita de maneira padronizada. A coleta de amostra deve seguir um procedimento escrito. É interessante que você tenha um POP. Então, quando você tiver um serviço de alimentação, no restaurante, né, é ideal que tenha um POP da parte de coleta de amostras, né, que são feitas diariamente em um serviço de alimentação. Né. Usar técnicas de amostragem assépticas, né, significa o quê? Evitar a contaminação externa, né, usar técnicas assépticas para evitar que na hora da amostragem você contamine a sua amostra e aquele resultado não seja representativo do seu lote, né? Usando equipamentos e suprimentos limpos, usando equipamentos, utensílios, talheres, o que você for usar para fazer a sua amostragem tem que ser limpos e estéreis, né? Então, se for usar os pacotes de amostra, tem que ser pacotes estéreis, né, para colocar a amostra, né? Tem que usar utensílios, né, talheres que também estejam estéreis, que não tenham outra contaminação a não ser o que já existe no alimento. Disponibilizar, organizar, né, todo o seu material antes de iniciar a coleta, né? E obedecer o plano de amostragem. Né? Então, o plano de amostragem, né, um pouquinho para frente, onde a gente vai relatar quantas amostras eu vou coletar de cada lote, quantas amostras eu tenho que mandar para análise, né? Como é feita essa coleta, quais são os procedimentos analíticos usados, quais são as análises que eu tenho que fazer. Então, obedecer o plano de amostragem, né, que permite tomar as decisões a respeito do destino do lote com base no resultado. Então, os tipos de frasco também para coleta de amostras, né? Então, para produtos líquidos, a gente tem esses frascos, que são bastante comercializados, né? Que podem ser esterilizáveis, né? Alguns vêm estéreis, ou você pode reutilizar e esterilizar esse tipo de frasco. Né? Utilizar frascos ou sacos estéreis sob condições assépticas, né? O frasco tem que estar estéril e você tem que coletar evitando contaminações externas, né? Os frascos têm que usar tampas que não permitam vazamento, né? Que sejam adequadamente fechados para não ter vazamento, não ter perda de amostra, não ter contaminação. Um material aprovado para contato com alimentos. Porque se não for um material próprio para contato com alimentos, o próprio material pode levar uma contaminação para o alimento, né?
Utensílios autoclaváveis que possam ser esterilizados, né, no autoclave, né, ou por fervura, e que tenham um tamanho adequado para a quantidade de amostra que você vai coletar, né? No caso de frascos, temos esses frascos que aparecem na figura, né, aqui na imagem superior, e de sacos também é muito comum ter esses sacos com fechamento zip aqui, né, que você consegue fechar, tem essa fitinha que você consegue amarrar para lacrar ele, né, e tem um espaço para você descrever a sua amostra, fazer a descrição da amostra. Esses sacos já vêm também estéreis, né. O tamanho da sua unidade de amostra, né? Então, a unidade de amostra, que é o que de fato vai ser encaminhada para análise, né? Então, a unidade de amostra é o que vai ser encaminhada para análise. Ela deve ter no mínimo 2 vezes a unidade analítica, né? Então, lembrem que a gente tem a unidade analítica que é 25 gramas, é padronizado, né? Então, unidade analítica é 25 gramas. A unidade de amostra deve ter no mínimo 2 vezes, né? Se tiver 2 vezes, ela teria que ter no mínimo 50 gramas a unidade de amostra que você vai coletar para mandar para o laboratório, certo? O ideal é que tenha mais, que tenha 3 a 4 vezes, até 8 vezes, pode ter, né? Então, o ideal se tiver 4 vezes, seriam 100 gramas, até 8 vezes 200 gramas. Por isso que, geralmente, para alimentos, a gente padroniza em 200 gramas de alimentos sólidos ou 200 ml de alimentos líquidos, né? Então, a amostra que é coletada, quando vocês forem fazer essa coleta em serviço de alimentação, geralmente é padronizada em 200 gramas, que representaria aí 8 vezes a unidade analítica, que é as 25 gramas, né? Essas 8 vezes permitiria a gente fazer o quarteamento, né? Você tem lá 200 gramas, você consegue fazer um quarteamento, tirar um quarto, né? Ou tirar 2 quartos, né? 2 partes, a metade, né? Oposta de um lado ou do outro lado, né? Do alimento, né? O quarteamento, vocês já falaram também isso, né? Em aula. Então, você tiraria 2 partes, né? Homogeneizaria, teria 100 gramas e faria um novo quarteamento, né? Tirando aí já a parte da unidade analítica, que seria as 25 gramas, ok? Encher o frasco em até 3/4 da capacidade, né? Encher ele até no máximo 3/4 da capacidade, nunca encher o volume máximo, que pode ter uma perca de amostra, derramar, né? Se você não cabe as 200 gramas, né? Então você usa outro frasco maior, ou você diminui a quantidade de amostra, mas o ideal é que 200 gramas seja a amostra mínima. E utilizar, né, materiais autoclaváveis aí, em autoclaves, né, a 121 graus por 30 minutos, no estéreo, ou estufa, uma forma de esterilizar, que a gente já falou disso também, a 170 graus por 2 horas, ou a própria flambagem, né, passando na chama. Você já tem uma colher, preciso de alguma coisa para tirar a minha amostra, né? Então, posso usar uma colher de metal, né, de inox, né? Então, ela não está estéril, como é que eu vou esterilizar? Vou passar ela na chama e faço a coleta da minha amostra. E a chama é uma forma, né, a flambagem é uma forma de esterilizar o material. Ok? Para amostras fluidas versus amostras sólidas, amostras líquidas, né? Fluidas, líquidas, pastosas, versus amostras sólidas, né? De material sólido. Né? Então, para amostras fluidas, coletadas em frasco com o mesmo volume, né? Então, se for um frasco, né? Principalmente que você não consegue ajudar, se for um frasco pequeno, você faz uma agitação por diversão. Você inverte o frasco, algumas vezes agita, 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 e tira a sua amostra, né? Se for um frasco grande, né, por exemplo, aqueles containers de 1.000 litros de óleo de soja, né, que vem aquelas containerzinhos, né, de 1.000 litros, ou algum outro tipo de material grande, assim, que são usados na indústria em grande volume, né? Então você vai, se você não consegue homogeneizar, você vai tirar uma parte da parte superior, do alto, uma parte do meio e uma parte do fundo do recipiente. É ideal que você pegue de várias camadas, né, do seu frasco, porque pode ter uma sedimentação, né, um tipo de dispersão, né, desse material dentro dessa embalagem. Então, é adequado que você pegue diferentes partes do frasco para compor as suas amostras, ok? Amostras sólidas, né, cujos constituintes diferem em textura, densidade, tamanho de partícula, devem ser moídos e triturados. Então, se você tem uma amostra de alimento que tem vários tipos de partículas, granulometrias, né, tem grãos, tem partes mais sólidas, tem partes mais líquidas, então, o ideal é que você moa, né, triture tudo isso antes de tirar a sua amostra. Se for um alimento que não permite você triturar, né, por exemplo, você não consegue fazer, né, essa trituração antes de coletar a amostra, então você vai tirar porções iguais de cada parte, né, de acordo com a proporção do alimento. Você tem lá um alimento que tem mais de partes
de sólida e menos de parte líquida. Então, você vai tirar a sua amostra na mesma proporção que está no alimento que você está amostrando, ok? Alimentos em embalagens individuais, né? Então, como que deve ser feito, né? Então, geralmente, se você tem alimentos com embalagens pequenas, individuais, por exemplo, como embalagens de queijo ralado, né? Que são pacotinhos de 50 gramas, né? Então, você vai coletar várias embalagens individuais, fechadas, intactas, e vai encaminhar para análise, né? Embalagens pequenas, coletar várias unidades, né? Aí você pode juntar, né, esses conteúdos, né, fazer uma amostra representativa. Ele pegou várias unidades, né, que representam ali os 5 a 10% do lote, né, como a gente viu, pegou várias dessas unidades. Você vai abrir essas unidades, homogeneizar e tirar as suas unidades de amostra que vão ser encaminhadas para nós, certo? Retirar partes iguais de cada embalagem para formar uma unidade de amostra, se o produto não permitir a mistura como um todo, né? Mas sempre que possível, as amostras devem ser enviadas em sua embalagem original. Alimentos não acondicionados em embalagens individuais, né? Quando possível, promover a mistura antes de iniciar a coleta. Então, se você vai coletar, por exemplo, se tem um arroz lá, né? No serviço de alimentação, né? Pensando assim, você tem um recipiente, né, de arroz, né, de servir lá do self-service. Você vai lá com a sua colher estéreo, com a sua embalagem estéreo, né, vai pegar a sua colher, fazer uma homogeneização daquele arroz, revolver aquele arroz, né, e tirar a sua porção do arroz, que representa as 200 gramas. Por que é ideal você ir com uma colher estéreo e não usar a colher que está ali disponível para servir? Né? Porque você quer analisar se o arroz está contaminado. Então, se você pegar a colher de servir ali, pode ser que alguém tenha pegado naquela colher já, né, que passou ali servindo, e esteja contaminada a colher, e não tenha contaminado o arroz. Então, você pode levar a contaminação para a amostra sem necessariamente o lote estar contaminado, né? Então, é adequado que você pegue um material estéril para fazer a coleta de amostra, para você ter um resultado adequado, né, que a amostra represente o lote, né, e não tenha uma contaminação diferente da amostra que não possa ter no lote, ok? Se não for possível promover a mistura, né, compor a unidade de amostra em porções de diferentes partes do conteúdo, né? Aí tem uma imagem aí do lado, né, onde mostra um prato de frios, né, que tem presunto, queijo, salame, né, e o molho lá no meio, né? Então, como que a gente vai fazer a amostragem desse prato, por exemplo, né? Você pode guardar amostras individuais, né? Você não vai conseguir, você não vai pegar o prato, né, triturar o prato, né, no liquidificador e tirar uma amostra, certo? Porque senão você não vai mais ter o prato, né? Você vai pegar uma porção desse prato, né? Então, você pode guardar as matérias-primas individuais que deram origem a esse prato. Pode guardar uma porção de presunto, uma porção de queijo separada, uma porção de salame separada e uma porção do molho separada, né? Caso haja algum problema, você vai conseguir identificar. Caso não, você vai coletar a sua amostra, caso seja só esse prato aí, né? Você não tenha mais a matéria-prima. Então, você vai coletar a sua amostra de maneira que ela está proporcional à formação do prato. Então, se tem mais presunto do que queijo, você vai coletar um pouco mais de presunto do que do queijo, na proporção que está na distribuição do prato, certo? E vai colocar na mesma embalagem. Nesse caso aí, o mais adequado é você coletar amostras da matéria-prima, uma amostra de presunto, uma amostra de queijo, uma amostra de salame que compõe esse prato, certo? Não tirar porções apenas das regiões próximas às aberturas, né? Então, no caso, se você tem uma embalagem, né, grande, que você vai tirar várias porções, né, dessa embalagem para fazer a sua unidade de amostra, você não deve tirar apenas a porção próxima da abertura, tem que tirar porções de várias partes dessa unidade grande que vai compor a sua amostra, ok? No caso de alimentos envolvidos em surtos de toxinfecções alimentares, né, no caso da investigação de um surto, como que a gente faz a coleta da amostra? Coletar e analisar a amostra de infecções suspeitas o mais rápido possível. Então, se a vigilância for acionada que teve um surto de uma intoxicação alimentar, né, que ocorreu o surto em um determinado restaurante, o mais rápido possível ela deve chegar ao serviço de alimentação e solicitar as amostras, né? Porque quanto mais tempo ela demorar para chegar lá, pode ser que as amostras não existam mais. Porque a recomendação é que o serviço de alimentação guarde a amostra por até 72 horas, né, que são 3 dias. Então, se demorar mais de 3 dias para a vigilância chegar lá, para solicitar as amostras, pode ser que as amostras já tenham sido descartadas. Não coletar amostra de alimento que tenha sofrido abuso de temperatura ou já esteja em estado de decomposição, deterioração, né? Então, se a vigilância chegar lá
e não tem amostras, ou tem um resto de comida que sobrou do dia anterior, né, essa amostra não foi guardada, e esse resto já esteja em um estado alterado, não tem necessidade de coletar, você não vai conseguir identificar o que tinha antes, né? Já houve uma deterioração, né? Uma decomposição, então você não vai mais conseguir fazer análise e saber o que tinha antes de sofrer essa alteração. Então não há necessidade de coletar nessa situação. Se não houver sobras de alimento, né, se eu não tenho amostra, eu cheguei lá para fazer a coleta de amostra no restaurante, não tem amostra, meu serviço não guardou a amostra, né? Se não houve a coleta de amostras previamente e não foi armazenada essas amostras, né, eu tenho algumas alternativas que eu posso buscar para tentar identificar da onde aconteceu a contaminação que ocasionou esse surto de toxinfecção, né? Então, se não houver sobras das refeições, as sobras seriam uma das alternativas, pode tentar algumas das seguintes alternativas, né? Coletar os vasilhames aonde as refeições se encontram acondicionadas, né? Se chegou lá, não tinha amostra guardada, não tinha sobra que foi acondicionada também, guardada, né, do alimento, então você vai pegar do vasilhame, vai coletar um suave do vasilhame, vai coletar algum resíduo do alimento que sobrou na panela, no utensílio que foi servido, né, onde estava acondicionado o alimento. Outra opção, coletar amostras de lotes de ingredientes e matérias-primas utilizadas. Então, não tem alimento, mas tem a mesma matéria-prima, né? O mesmo queijo, ou o mesmo feijão, o que eu usei para preparar aquele alimento, né? Tem ainda a matéria-prima. Então, você pode coletar amostras da matéria-prima e tentar identificar da onde veio a contaminação. Ou coletar amostras de refeições similares, né? Parecidas, que foram feitas posteriormente, foram produzidas posteriormente, mas sob as mesmas condições, certo? Então, tem algumas alternativas que você pode usar no caso da coleta de um material, se não for guardada amostras do alimento para fazer identificação de toxinfecções. É necessária a identificação dessas amostras, então, antes de encaminhar para análise, você vai identificar com todas as informações necessárias, data e horário da coleta, né? Então, geralmente, na embalagem que é adequada para armazenar a amostra, já tem um espaço para você fazer a identificação. Então, coloca lá a etiqueta com data e horário da coleta, tipo de amostra, temperatura em que estava o alimento na hora da amostragem, né, para saber se esse alimento, né, que estava sendo servido, né, lá no self-service está quente, estava condicionado de maneira adequada. Local onde foi amostrado, solicitante, né, quem está solicitando a análise, dados da amostra, né, se fabricante, prazo de validade, lote, se foi industrial, né, lote ou identificação da pessoa que fez a amostragem, também, né, necessário para saber se é a mesma pessoa que sempre faz, se é a pessoa treinada, se essa pessoa sabia o que estava fazendo, né, e por que você está mandando para análise. Caso já tenha alguma suspeita, é uma análise padrão, bem, mas se caso tenha alguma suspeita, algum surto, possível surto de toxinfecção alimentar com tais características. Isso vai facilitar quem for fazer análise, direcionar a análise para as possíveis suspeitas, ok? Então aqui tem um videozinho também mostrando essa parte da coleta de amostras.
Então a gente vê aí no vídeo, né, a forma de coleta de amostra de alimentos em serviços de alimentação. Vejam ali que ela identifica as embalagens, né? Ela faz a coleta com luvas, né? De cada um dos pratos que foram preparados no dia, né? Inclusive da água. Então a água também é muito importante ser coletada, toda a água que é usada, né? Uma amostra da água que é usada para preparar os pratos, porque pode ser uma fonte de contaminação à água. Então, se não se identificar a contaminação do alimento, pode ser que essa contaminação tenha vindo da água, né? Então, é uma coleta diária, identificada, armazenada por mínimo 72 horas. Então, ela mostra uma forma de organização, né? Tem uma imagem que aparece ali, não sei se vocês prestaram atenção, dela soprando o saco para abrir o saco, né? Isso não é adequado. E no vídeo mostra que tem um X isso, né? Então, às vezes vocês podem interpretar errado, né? Só para destacar isso. Então, essa é uma maneira errada de abrir o saco. Então, a embalagem tem que ser aberta, né? Sem tocar as mãos, né? Sem você colocar as mãos dentro da embalagem. Você abre o saco, né? Externamente e empurra a parte de dentro para abrir bem o saco antes de colocar a amostra. Então, não colocar as mãos, nem assoprar dentro, nenhuma forma que você vai levar a contaminação para a embalagem, certo? Tem os sacos mais adequados, que é essa embalagem que ela mostrou aí no vídeo, né? Essa embalagem de alimento comum. É uma embalagem, não é uma embalagem estéril, mas é uma embalagem asséptica, né? Que vem higienizada e adequada para contato com alimentos, né? Pode ser usado também. Mas tem embalagens mais adequadas que já vêm estéreis, né? Como aqueles saquinhos zips que eu exemplifiquei ali, ok? Então vamos lá. Sobre o preparo das amostras e análise e métodos de análise de alimentos, né? Então, preparação das amostras. Alimentos secos, em pó ou em granulados, né? Alimentos secos granulares, né? A redução pode ser feita manual ou através de equipamentos, né? Para todos os tipos de amostras, tem equipamentos adequados para fazer essa redução, esse quarteamento, né? A gente fala, né? Vocês já viram isso na bromatologia, acredito, na parte do quarteamento, né? Se tivesse em sala eu ia explicar novamente em quadro, mas aqui, como meu quadro fica um pouco ruim para explicar aqui na apresentação. Qualquer coisa na live eu explico. Mas o quarteamento, né, é aquilo que a gente divide amostras em 4 partes homogêneas, né, geralmente tira 2 partes opostas, né, e homogeneiza novamente, fazendo um novo quarteamento, até obter a redução da amostra da unidade analítica, que é 25 gramas. Né. Então, a outra coisa que ela fala no vídeo, né, no mínimo 100 gramas, porque o mínimo 100 gramas da amostra representa aqueles 3 a 4 vezes a unidade analítica, né, que seriam unidade analítica 25 gramas, 4 vezes 100 gramas, né? Que é o mínimo, né? Mas o recomendado é você separar 200 gramas de alimentos, né? Que possibilita você fazer o quarteamento 2 vezes antes de obter a sua unidade analítica. Tem equipamentos que fazem isso, né? Mas pode ser feito também manualmente. Alimentos líquidos, né? Misturar bem o líquido no recipiente, né? Por agitação ou inversão por repetidas vezes, né? Então você pode, se for um recipiente pequeno, você inverte o recipiente tampado, né? Várias vezes, né? Agitando, invertendo, né? Ou trocando de recipiente, passando de um para outro, até fazer toda a homogeneização desse material, né? E tirar porções de diferentes partes, né? De cima, do fundo e do meio, de diferentes porções, né? Porções de tamanhos iguais de diferentes partes do líquido, né? Na parte superior, na parte do meio ou na parte de baixo, né? Principalmente se for alimentos líquidos que venham em embalagens muito grandes, né? Então, você não consegue fazer uma adequada homogeneização, tem que ter mais cuidado ainda e tirar de diferentes porções para compor a sua unidade analítica. Alimentos semissólidos, né, como queijos, chocolates, né, as amostras devem ser raladas, né, trituradas, né, antes de ser feito o quarteamento. Então, um queijo, você tem que ralar todo o queijo, né, e depois fazer a homogeneização e o quarteamento. O chocolate é a mesma coisa, né. Alimentos úmidos, como carnes, peixes e vegetais, né. A amostra deve ser picada ou moída, né? A gente está falando da preparação da amostra para análise, certo? A amostra já chegou no laboratório. Então, a amostra, né, que chegou no laboratório, você vai triturar, moer ela, né? E depois fazer o quarteamento, né? Se necessário. Em seguida, tome-se uma líquida suficiente para análise, certo? E esse é um tipo de material, né, que é perecível, né? A amostra tem que ficar armazenada sob refrigeração. Alimentos pastosos ou viscosos, né, como pudins, molhos, né, alimentos contendo líquidos, né, como alimentos enlatados, por exemplo, né, vegetais em salmoura, frutas em compotas, né. As amostras devem ser picadas, trituradas em liquidificador e misturadas, né,
com o líquido antes, né? Você vai triturar, né? Por exemplo, uma lata, né, que tenha compota de frutas. Você vai triturar a fruta junto com o líquido, fazer uma massa homogênea disso aí e retirar a sua unidade analítica, né? Se for um tipo de alimento que você não consiga fazer a trituração, né, então você deve compor a amostra com a mesma quantidade de líquido proporcional ao que tem dentro da embalagem, certo? Alimentos em emulsão, como manteiga, margarina, você tem que derreter, né, esse produto, né, antes de fazer a homogeneização, né? Então, as amostras devem ser aquecidas a 35 graus. Você não pode derreter ela a uma temperatura muito alta, porque você vai estar alterando, né, o alimento, né, mas você tem que fazer com que ela se dissolva, né, não deixe mais em estado sólido, né, esteja em estado de emulsão, né? Então, vai aquecer a temperaturas baixas, também para não matar as contaminações que tem ali, porque você quer analisar, né? E fazer uma homogenização e tirar a sua unidade analítica. Frutas, né? Frutas muito grandes, você pode fazer um quarteamento na fruta. Se for a melancia, você divide em quatro partes, tira partes opostas e faz a homogenização, né? Tritura essas partes opostas e faz o quarteamento para a sua unidade analítica. Né? Se for amostras de frutas pequenas, você pode triturar a fruta toda, né? Homogeneizar a fruta toda, por exemplo, uma acerola, né? Homogeniza tudo no liquidificador e tira a sua unidade analítica. Okay? E aqui tem um outro videozinho legal que ela explica essa parte de preparação de amostras para análise, certo? Deixa eu colocar um videozinho aqui para vocês. Pessoal, eu vou fazer alguns comentários do vídeo, aí vocês entrem no link aí que está disponível para vocês assistirem, porque o vídeo não está rodando aqui na gravação, não está pegando legal, certo? Então o vídeo ela fala da preparação de amostras para análise de alimentos. Então ela mostra aí como preparar amostras de chocolate, trufas de chocolate para fazer análise de alimentos. Então prestem atenção em toda a parte de preparação, ela fala um pouquinho da diluição, dos diluentes, equipamentos que fazem a homogeneização da amostra, né? Os cuidados de maneira da asepsia da amostra, né? Que tem que ter na preparação. É o que a gente vai falar aqui um pouquinho na aula também, na continuidade, certo? Então, deem uma olhada no vídeo, eu recomendo, para vocês entenderem um pouquinho, para facilitar um pouco, né? A compreensão do restante aí da parte de preparação, que é uma coisa bastante distante de vocês, né? Isso, que a gente vai poder fazer depois, posteriormente, né? Se der certo no retorno às práticas, né? Mas é interessante que você dê uma olhada no vídeo para saber um pouquinho dessa parte de preparação das amostras, ok? Então vamos lá. A parte de metodologias, e tanto essa parte de preparação de amostras como análise de alimentos, existem metodologias padronizadas, que são as metodologias recomendadas pelo Código, né? Então o Código publica quais são as metodologias que devem ser seguidas para análise de alimentos. Então aí tem algumas dessas recomendações, né? Existe uma comissão internacional de especificações microbiológicas para alimentos, né? Que é uma comissão, que é uma junta que trabalha de forma técnica, né? Junto com o Codex, né? Existe um compêndio de métodos, né? De análises microbiológicas para alimentos. Existem os padrões, né? Métodos padronizados para análise, né, de leite ali, né? E produtos publicados pela Associação Americana de Saúde, né? Existem outros métodos também recomendados aí pela FDA e pela OAS, né? Então, sem esses métodos que são recomendados para análise de alimentos pelo Códex, né?
E isso se traduz em legislações, né? Nas legislações nacionais, né? Então, uma legislação no Brasil que a gente tem, que traz esses métodos analíticos, né? É essa Instrução Normativa número 62 de 2003. Essa Instrução Normativa traz os métodos oficiais, os métodos que a Anvisa recomenda, né? Para análise microbiológica, para o controle de produtos de origem animal e água, né? Então, esse tipo de produto, né? O resultado só é válido se for usado essa metodologia oficial recomendada pela Anvisa. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa instrução normativa que traz esses métodos em si para análise de alimentos, ok? Então, essa instrução normativa ela traz aí os métodos analíticos oficiais, né, para análise de alimentos, como devem ser feitas as diluições e soluções, que é um pouquinho que ela explica aí nesse vídeo, né? Procedimentos básicos de contagem, né? Então, como que pode ser feito procedimento de contagem de alimentos, procedimentos para contagem de colônias, né, para contagem de unidades de colônias em placas, preparo do material, né, secar, pesagem, descarte de amostras, né, procedimentos de microscopia, procedimentos de coloração, né, emissão de laudos, os meios específicos de cultura para cada tipo de análise. Okay? Então, os diluentes, né, que é uma coisa que trata aí nessa instrução normativa, né? Então, quais são os diluentes recomendados para alimentos? Diluentes é o que a gente usa para diluir a amostra do alimento a uma concentração adequada para a contagem, né? A gente tem os alimentos, normalmente eles têm alta concentração, né? Podem ter, né? Não é adequado que tem, mas podem ter alta concentração de contaminantes, né? Alta que eu digo de bilhões de micro-organismos por grama de alimentos, né? Se tiver uma quantidade muito alta, eu não consigo fazer a contagem direta. Então, por isso que eu tenho que diluir milhões, né, de vezes, bilhões de vezes a amostra do alimento para que eu possa fazer a contagem do número de contaminantes que tem nesse alimento, certo? Para fazer essa diluição, eu uso alguns diluentes recomendados por essas metodologias oficiais. Então, entre esses diluentes tem solução salina, 0,35%, né? A água peptonada, 0,1%, água salina peptonada, né? Ou tampão fosfato pH 7,2. A solução salina, por que a gente não usa água pura, né? Esses diluentes? Primeira coisa, né? Então, por que a gente usa sempre alguma solução e não água destilada, né? Porque a água destilada ela não tem nada de concentração de sal, né? Se eu colocar as células dos micro-organismos que estão contaminando meu alimento, né, em contato com a água destilada, né, o que vai acontecer? Essas células vão começar a absorver a água do meio para dentro da célula, porque ela vai tentar entrar em equilíbrio osmótico. Dentro da célula, a gente tem uma concentração, né, intracelular de sais. Né? Então, se eu colocar essa célula do contaminante, né, dentro de uma água pura, esse micro-organismo que está contaminando o alimento, ele vai começar a absorver a água e vai tentar entrar em equilíbrio osmótico com o meio, né? E essa absorção pode ser muito grande a um ponto da célula estourar e morrer, certo? Tudo bem, é um contaminante, mas se esse contaminante não estiver vivo, eu não vou conseguir encontrar ele no resultado da minha análise. Então, eu preciso manter ele vivo, essa contaminação, para eu conseguir analisar, certo? Então, por isso que eu não posso usar uma água destilada, né? Então, se usa, no mínimo, uma solução salina 0,85%, né? Que é a concentração do soro fisiológico, né? Por que a gente usa para fazer diluição de medicamentos, para fazer várias coisas, o soro fisiológico, né? Porque as nossas células também têm concentração de sais. Então, o soro mantém essa concentração de sais na mesma proporção que a concentração dentro da célula, certo? A água peptonada é uma água que tem peptona. Peptona é um hidrolisado de caldo de carne. Então, é uma água rica em nutrientes. Isso vai favorecer que as contaminações saiam do alimento e migrem para o diluente. Isso vai favorecer a minha contagem, vai enriquecer o meio e vai facilitar que eu encontre o resultado mais adequado, mais próximo do que de fato tem na minha amostra. Né? A mesma coisa para a solução de salina peptonada, que é uma solução rica, ou o tampão fosfato. Então, são meios ricos, né, em nutrientes que facilitam a extração dos contaminantes que estão no alimento para o diluente e facilitando a obtenção do resultado mais próximo do adequado, ok? Então, a gente sempre vai usar um diluente, né? Como eu falei, os alimentos têm alta concentração. A diluição inicial para alimentos é 10 a menos 1. Eu diluo 10 vezes, né? Então, geralmente a gente faz uma diluição seriada, que é uma série, né? Uma sequência de diluições de 10 em 10 vezes. Né? Então, essa diluição inicial é a diluição
10 na menos 1, né? Que é a primeira diluição dos alimentos. Para essa diluição inicial, né, então normalmente eu vou pegar aquela minha unidade analítica, né? Qual é a unidade analítica? É 25 gramas, né? Ou 25 ml da minha amostra, né? Então, se a amostra for sólida, eu vou pegar 25 gramas. Se a amostra for líquida, eu vou pegar 25 ml dessa amostra. Vou misturar com o meu diluente, né? O meu diluente pode ser qualquer um desses aí que são os recomendados, né? 225 ml do meu diluente, né? Esse diluente vai variar, né? Um desses recomendados vai variar de acordo com a metodologia, de acordo com o que eu estou querendo analisar. Para algum tipo de análise pode ser adequado mais um diluente, para outro tipo de análise mais adequado outro diluente. A metodologia específica para aquela análise, ela vai dizer qual é o diluente que você deve usar, certo? Então, por que eu vou usar 225 ml do diluente? Porque 225 mais 25 da amostra dá 250. Então, 25, que é a minha amostra, dividido por 250, dá uma diluição de 10 vezes, certo? Então, a junção das duas é 10 vezes a amostra inicial, certo? Então, eu vou estar diluindo a minha amostra 10 vezes. Vou homogeneizar, como vocês viram no vídeo aí, dela explicando a parte de preparação, e eu vou ter a minha diluição 10 na menos 1. Né? Então, eu vou ter um volume de 250 ml de uma diluição de uma amostra que está 10 vezes diluída. Dessa diluição 10 a menos 1, eu vou fazer as outras diluições subsequentes de 10 em 10 vezes, até ter uma diluição suficiente, o alimento suficientemente diluído para eu permitir a análise do alimento. Então, por que a gente faz a diluição seriada, né? Os contaminantes podem ser encontrados em altas concentrações nos alimentos, eu já acabei de falar. Sem as diluições, não seria possível fazer a contagem, porque você ia pegar uma amostra de alimento, colocar na placa, a placa ia ficar cheia de contaminação, você não ia conseguir visualizar quanto tinha de contaminante. Então, é necessário fazer a diluição para permitir eu ter a contaminação em um nível que seja contável. Após a diluição, é feita a inoculação nos meios específicos. Então, vou fazer análise de termófilos. Vou colocar no meio específico, vou calcular a temperatura dos termófilos. Vou fazer análise de bolores e leveduras. Vou colocar num meio adequado para bolores e leveduras. Vou fazer análise de salmonela. Vou colocar a minha amostra num meio específico que só cresce salmonela. Vou incubar na temperatura para crescimento da salmonela. Deve-se considerar para a contagem, né, a placa que apresenta de 30 a 300 colônias. Né? Quando eu diluir várias vezes o meu alimento, né, então eu vou ter a amostra diluída em diferentes concentrações. Como eu não sei qual é a concentração que tinha do contaminante, eu vou pegar todas as diluições e colocar nas placas, certo? Em diferentes placas. A placa que apresentar um número de colônias que varia entre 30 e 300 é a placa que eu vou considerar na contagem. Porque se eu considerar placas que tenham abaixo de 30 ou acima de 300, há um erro estatístico muito grande. Então, o adequado é considerar placas que tenham entre 30 e 300 colônias para eu fazer a minha contagem. Ok? Então, aqui um exemplo de diluição seriada. Né? Então, eu peguei a minha amostra lá, em cima aqui no Erlenzinho, né, que está exemplificado aí. Eu peguei a minha amostra, 25 gramas ou 25 ml, coloquei dentro desse Erlenmeyer, né, que é a figura aí no alto, e adicionei 225 ml do meu diluente. Então, ali eu homogeneizei, eu triturei minha amostra antes, né, homogeneizei adequadamente, né? Então, aí eu vou ter 250 ml de uma amostra 10 vezes diluída. É a minha diluição 10 na menos 1, certo? Daqui eu vou tirar 1 ml e vou transferir para o tubo aqui, né, inicial, certo? Que aqui ele está considerando a diluição direta, né? Onde aqui eu tenho só a amostra e aqui eu tenho a minha diluição 10 na menos 1, certo? Mas a diluição que eu falei previamente é uma diluição feita no Erlen, que é um volume grande, não é conseguir fazer no tubo, né? Ele está considerando que essa diluição inicial foi feita dentro desse tubo, que eu atribuí ao Erlen, ok? Então, eu vou ter a minha diluição 10 na menos 1, ok? Essa é a minha diluição inicial, ou no Erlen, ou no tubo, onde está 10 vezes diluído o meu material. A primeira diluição, 10 na menos 1, eu vou diluir a segunda diluição. Eu vou diluir mais 10 vezes, né, que vai ser a diluição 10 a menos 2, certo? Então, se eu diluir 10 vezes no tubo 1, e se eu vou diluir mais 10 vezes no tubo 2, né, então quantas vezes vai estar diluído o tubo 2?
10 vezes do um mais 10 vezes do outro. 10 vezes 10, vai dar 100 vezes diluído. Por isso que tem aqui 1 para 100. Né? Se eu pegar 1 e dividir por 100, eu vou ter um resultado que é 1 vezes 10 a menos 2, certo? Que é 0,01, certo? Que é a diluição 1 vezes 10 a menos 2. Então, o segundo tubo está 100 vezes diluído. Eu faço novamente a diluição para o terceiro tubo, diluo mais 10 vezes. Se eu tinha 100 vezes diluído, diluir mais 10 vezes, 100 vezes 10 vai ser 1000 vezes diluído, né? Então, se eu pegar 1 e dividir por 1000, né, vai ser 0,0001, né? Que vai ser 10 a menos 3. Então, o terceiro tubo tem 1000 vezes diluído. E eu faço aí sucessivamente. O quarto tubo vai ter 10.000 vezes diluído. Desculpa. O quarto tubo vai ter 10.000 vezes diluído. O quinto tubo vai ter 100.000 vezes diluído. E o sexto tubo vai ter 1 milhão de vezes a diluição, certo? Então, é uma diluição sequencial, essa série aqui, né? De 10 em 10 vezes. Como eu não sei quanto de contaminante tem no meu alimento, não sei qual é a contaminação inicial que tinha na minha amostra, né? Eu vou ter que colocar todas as diluições nas placas, certo? Eu coloquei da 10 a menos 1, né? Coloquei o ml de 10 a menos 2 em outra placa, coloquei de 10 a menos 3 em outra placa, coloquei de 10 a menos 4 em outra placa, 10 a menos 5 outra placa, 10 a menos 6 em outra placa, certo? Então aqui eu tenho a diluição, as placas de cada uma das diluições. Inicialmente, aqui nas duas primeiras placas, vocês podem ver que deu muita, né? O número de colônias foi muito alto, né? Na placa 1 e na placa 2 tem muitas colônias. Isso não permite a contagem, eu não consigo contar. Ou se eu contar, há um risco muito grande de eu ter um erro de contagem muito alto, né? Por isso que o adequado é eu contar as placas, considerar na contagem as placas que tenham entre 30 a 300 colônias, né? Na placa 3 aqui, né, na placa da diluição 3, eu tenho 159 colônias, né? Então já está naquele número entre 30 e 300. Então é essa placa que eu vou considerar. Se eu pegar a placa da diluição 4, né, já tem só 17, tá abaixo de 30. A diluição 5 tem duas. E a diluição 6 não tem nenhuma colônia, né? Está muito diluído que não teve nenhum tipo de colônia, certo? Então qual a placa eu vou considerar na contagem? Eu vou considerar na contagem essa placa aqui de 159 colônias, né? E aí eu vou fazer o meu cálculo, né? Como que é esse cálculo que eu devo fazer esse cálculo, né? Eu vou pegar o número de colônias, multiplicar pelo fator de diluição positivo, né? Se eu tenho uma coisa que está diluída 1000 vezes, eu vou multiplicar não por menos, eu vou multiplicar por 1000 positivo, né? Então 159 vezes 10 na terceira, que é 1000, vezes 1000, né? Vai dar um número de 1,59 vezes 10 a 5, né? Que seria 159, 10 na terceira. Aqui eu tenho a vírgula depois do 9, eu transfiro a vírgula para frente uma casa, aumento lá, né? 15,9 vezes 10 na quarta, transfiro mais uma casa a vírgula, vai ficar 1,59 vezes 10 na quinta, que é esse resultado que tem aqui, certo? Na live eu dou mais uma reforçada nessa explicação, ok? Então eu vou ter 1,59 vezes 10 na quinta unidades formadoras de colônia por ml da minha amostra inicial. Então, esse o número de contaminantes que eu tenho. Né? Se eu colocar isso em números, né, vai ser alguns milhões, né, de contaminantes. Né? Vai ser 1.590.000 bactérias por grama, né, ou ml do meu alimento. Ok? Então, depois que eu fiz toda essa diluição seriada, né, que está mostrando aqui, né, eu fiz toda essa diluição seriada, eu coloquei nas placas, certo? Coloquei aqui nas placas, né? E essas placas vão ser quais placas? Essas placas vão variar de acordo com o tipo de análise que eu estou fazendo. Né? Então, eu tenho amostra, homogeneização da amostra, diluição, contagem padrão em placas. Né? Então, essa contagem padrão em placas vai variar de acordo com a análise que eu estou fazendo, né? Aquela que eu mostrei para vocês ali, né, seria uma contagem total de bactérias totais. Então, é feita no meio para contagem total, meio PCA, né? É um meio de contagem total de colônias, né? Então, meio PCA, que é o nome do meio, né? Para contagem total, a 35 graus por 48 horas. Eu vou ter a análise de aeróbios mesófilos, bactérias aeróbios mesófilos totais, aquilo que a gente já viu lá nos indicadores, né? E vou ter o número de UFC por grama do meu alimento ou por ml. Se eu pegar essa mesma
contagem aqui, né? Contagem padrão em placas, né? A mesma diluição. Colocar no mesmo meio PCA ou meio TSA e incubar a 7 graus por 10 dias, eu vou ter análise dos psicotrófilos, né? Que crescem em baixas temperaturas, né? Nessa temperatura. Então, é o mesmo meio, só que muda a temperatura. Se eu pegar o mesmo meio também, PCA, e incubar 55 graus por 24 horas, eu vou ter análise dos termófilos, né? Então, também eu vou ter um meio PCA, que é um meio que cresce todos os tipos de contaminação, incubando a temperatura mais alta, eu vou ter análise dos que crescem a temperaturas altas, temperaturas dos termófilos, certo? Se eu vou fazer análise, por exemplo, de bolores e leveduras, né? Então, eu posso colocar um meio específico para bolores e leveduras, né? Então, vou ter um meio específico, que é o DLBC, né? O meio DG, e incubar a 22 a 25 graus por 5 dias, né? Aí eu vou ter a contagem de bolores e leveduras, né? Em um meio específico para bolores e leveduras, ok? Se eu vou fazer uma análise de salmonelas, eu posso também fazer a contagem, né, num meio específico. Eu pego a minha diluição, né, coloco numa amostra, numa placa, onde tem um meio que só cresce salmonela, né? Se eu for fazer a contagem de um outro microorganismo específico, eu vou usar um meio específico. Basicamente, essa questão das diluições é a mesma coisa para todo tipo de análise, né? A gente só vai variar um meio em que eu vou colocar a minha amostra já diluída para fazer a análise, para ver o resultado, fazer o crescimento das colônias que eu estou objetivando contar desses contaminantes, ok? Depois, né, outras metodologias de análise são metodologias de determinações diretas, né, onde eu faço a análise do alimento e vejo direto o resultado da contagem em placas. Tem outras determinações indiretas, né, que são as técnicas, por exemplo, a técnica de tubos múltiplos, né, onde eu tenho a determinação de coliformes e Escherichia coli, por exemplo, é feito com essa análise da técnica de tubos múltiplos, que é uma técnica indireta. Eu não faço a contagem direta na placa, eu faço uma determinação por um parâmetro estatístico, né? Então, é a técnica do número mais provável, NMP. Essa técnica é dividida em 3 etapas, né? A etapa 1 é a fase presuntiva, né? Onde eu vou usar o caldo lactosado a 35 graus para determinar se o meu amostra do alimento tem coliformes totais, né? Então, essa aqui é a análise dos coliformes totais e fecais, né? Então, a etapa 1, eu vou analisar, ver se tem coliformes totais. Se der positivo nessa etapa 1 dos coliformes totais, né? Eu vou transferir para a etapa 2 e 3, que são etapas que acontecem simultaneamente, né? A etapa 2, eu vou ter o resultado confirmativo em caldo verde brilhante dos coliformes totais, né, que eu incubo a 35 graus por 24, 48 horas também. E a etapa 3, eu vou ter uma etapa complementar, né, que é em caldo EC, onde eu vou confirmar se existe a presença de coliformes fecais e E. coli. Né? Então, eu uso um meio específico, é o meio EC, a 44,5 graus por 24 horas. Então, se der positivo do teste presuntivo, eu faço a etapa 2 e 3 simultaneamente. Certo? Que é o que está mostrando aqui nessa imagem, né? Então, eu tenho aqui a minha amostra, né? Eu vou colocar, cadê o marcador? A minha amostra aqui no Erlenmeyer, né? E eu vou colocar em cada tubo, né? 10 ml da minha amostra junto com o meio do caldo lactosado, né? Com a dose dupla de caldo lactosado, certo? E aí eu vou verificar, né? Então esses tubos aqui vão ter o meio, todos eles aqui vão ter o meio específico, né? Caldo lactosado, caldo verde brilhante ou caldo EC, né? E eu vou ter aqui os tubinhos de Duran, né? Que são esses tubinhos, esse aqui dentro, esse sinal dentro, é um tubo que fica invertido, um tubo bem fininho que fica virado de boca para baixo, certo? Esse tubo, o objetivo dele é capturar o gás que se forma dentro desse caldo, né? Então, se houver a presença de coliformes totais, ele vai fermentar esse caldo lactosado, né? E vai produzir gás nesse caldo, né? E esse gás, esse CO2 que vai ser formado, vai ficar retido dentro desse tubinho de Duran, que é esse tubo que está invertido aqui, certo? E aí, se houver a formação de gás, eu vou ter um resultado positivo, certo? Então, eu uso diferentes diluições, aqui na primeira 10 ml, aqui 1 ml da minha amostra, aqui 0,1 ml da minha amostra, certo? Diferentes diluições
E essas, de acordo com o número de tubos positivo ou negativo, eu recorro a uma tabela que vai me dizer o resultado aproximado, o resultado estatístico que pode ter nesse meu material. Okay? Então, aqui está exemplificando esses tubinhos. Né? Então, aqui eu tenho o caldo lactosado, que é esse primeiro aqui. Né? Tenho aqui um exemplo. Né? Então, se deu negativo nesse primeiro tubo, então vendo que tem um tubinho aqui dentro, um tubinho de Duran invertido, e não tem gás. Tá vendo? Tá com um meio dentro do tubo, certo? No tubinho daqui dessa imagem, na segunda imagem, né? O tubinho amarelo, né? Eu tenho o tubo de Duran com uma bolha de gás dentro. Estão vendo aqui? Ó? Uma bolha de gás aqui dentro. Diferente do tubo 1. Aqui tem a presença de E. coli, por exemplo. Né? É um dos coliformes totais, é um dos coliformes fecais também. No caldo verde brilhante, que é a segunda etapa, tem a mesma coisa, né? Então, aqui eu tenho o caldo verde brilhante, né? Não houve a formação de gás, então foi um resultado negativo, né? E para o resultado positivo daqui do primeiro tubo, transferir para cá e também deu positivo. Então, houve a formação de gás também aqui no caldo verde brilhante, né? Aqui está uma contaminação com E. coli. No terceiro tubo, que é o caldo EC, né? Então, eu peguei também do primeiro tubo, que deu positivo, transferi para o terceiro tubo e deu também positivo para E. coli, né? Então, está mostrando aqui que há a presença de E. coli, formação de gás e sem a formação de gás. Ok? Estou enxergando aqui, né? Estou marcando com o cursor aqui. Ok? E aí, de acordo com esses resultados, a gente recorre a essa tabela, né? Que é uma tabela que tem aí quanto é o nível de contaminação, qual é o número mais provável por grama, né? Que vai ter de contaminantes de acordo com os resultados. Né? Então, se deu todo zero nas 3 tipos de diluição, né? Todos os tubos, né? Eu tenho lá 5 tubos de cada tipo de diluição, né? Então, se deu zero em todos os primeiros aqui tubos, né? Deu zero naquele que tinha 10 ml, naquele que tinha 1 ml, naquele que tinha 0,1 ml, né? Então, vai ter menos de 3, é o número mais provável por grama, é menor que 3 por grama, né? NMP menor que 3. Se deu apenas 1 na última diluição, então vai ter 3. Se deu 1 na segunda diluição, então vai ter 3, né? Aí tem aqui também uma variação, né? Uma variação que pode ter, né? Para mais ou para menos, certo? Entre esse valor, ok? Então aqui também na tabela aqui, ó, né? 0, 1, 1. Então é provável que eu tenha aí de 6,1 o número mais provável de contaminação por grama, certo? Na tabela aqui se deu apenas 2 na segunda diluição, 6,2 por grama, certo? É um valor médio, né? Então tem um valor menor e o valor maior, né? Que pode ter de 1,2 a 18, né? Mas ele calcula uma média, que o valor médio, que a gente considera, é 6,2, ok? Então, vendo aqui. Então, tem várias composições, né? Várias composições de contaminação que você pode encontrar no seu resultado. Uma tabela bem grande, certo? Aqui tem outros, ó, 2, 2, 0. Então, você vai ter 21 o NMP, né? Que pode ter de 4,5 até 42, né? Aqui, 2, 2, 2, 1, 28, né? Que é um NMP, certo? Então, de acordo com o resultado que você obter lá nos seus tubos, você vai recolher essa tabela e saber o nível de contaminação que tem. Então, é uma determinação indireta, diferente das placas, que é uma determinação direta, que você vê o resultado já na placa. Okay? Outra forma de determinação indireta, né, é onde a gente usa substratos cromogênicos, que são substratos que mudam de cor. Né? Então, também pode ser usado para determinação de coliformes totais e de E. coli, esses substratos cromogênicos, né, que são substratos que mudam de cor. Né? Tem o OMPG, MUG, né, esse reagente MUG da determinação positivo se tiver a presença de cor. Né? Então, também é uma técnica que só dá presença ou ausência, não é uma técnica quantitativa, né? No caso desse aqui dos métodos cromogênicos, né? Presença ou ausência, não é uma técnica quantitativa. Né? É um método aplicável na avaliação da potabilidade de água, né? Um método usado para avaliação da qualidade de água, por exemplo. Né? Também pode ser usado para alimentos, também pode ser usado esse método, mas é um método que não permite a contagem, apenas positivo ou negativo, certo? Então, você vai ter um reagente, que são esses tubinhos aqui, que tem um sal, uma solução, né, aqui dentro, um sais, e esse reagente cromogênico, e você vai adicionar a sua água ou a sua amostra, né,
líquida que você quer analisar. Essa amostra foi obtida de maneira estéril, mas a amostra tem a contaminação ambiental da onde ela foi coletada, certo? Então eu pego esse sachêzinho aqui, esse tubinho, e coloco dentro do frasco, né? E se tiver a presença de coliformes, né? O coliforme vai produzir uma enzima, né? Que é a beta-galactosidase, né? E vai quebrar essa ligação aqui do ONMPG e vai formar esse composto que é o nitrofenol, né? O ortonitrofenol, dando uma coloração amarela, né? Ao meio. O líquido vai ficar amarelo se tiver a presença de coliformes, né? Coliformes totais. Se além dos coliformes totais tiver também a presença de E. coli, né, ele vai também fazer a quebra, né, dessa molécula aqui, né, de outra molécula do MUG, né, então duas moléculas que existem no meio, né, a outra molécula do MUG, né, se tiver a enzima glucuronidase, né, que é a enzima que a E. coli tem, e faz a quebra dessa ligação. Então, se tiver a presença da E. coli, ela vai quebrar essa ligação aqui do MUG, né, e vai produzir uma coloração, fugiu a palavra agora, fluorescente, vai produzir a cor fluorescente ao meio, vai dar uma fluorescência no meio, certo? Que é o que a gente vai ver aqui nesse slide. Então, aqui, presença de coliformes totais, né? Então, eu peguei a minha amostra, meu tubinho lá de água, que é esse aqui, por exemplo, né? E coloquei o sachêzinho lá, aquele salzinho, aquele tubinho lá, eu abri aquele sachê, coloquei aquele material dentro do tubo, agitei e incubei, né, por 24 horas aí na temperatura de 35 graus, né? E ficou amarelo. Ficou amarelo significa o quê? Tem a presença de coliformes totais. Esse aqui é positivo e esse aqui, que não ficou amarelo, é negativo, certo? Se eu pegar esse material e for analisar numa câmara de UV, é uma câmara que a gente coloca e liga a luz UV, e esse material ficar fluorescente, que é o que a gente vê aqui, ó, a fluorescência, né, que a imagem não está muito boa, mas a gente vê a fluorescência aqui nesse tubinho à esquerda aqui, né? Então, se o material ficar fluorescente, tem a presença de E. coli também. Então, além, né, de ter coliformes, que ficou amarelo, também tem a presença de E. coli, que é o teste confirmativo da contaminação fecal. Ok? Então, agora a gente vai entrar na parte dos critérios microbiológicos. Então, pessoal, voltando aqui aos critérios microbiológicos para avaliação de qualidade dos alimentos, né? Então, como eu falei anteriormente, os critérios microbiológicos têm relação com os indicadores. A gente falou na aula 6, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aí como que os parâmetros, os níveis daqueles indicadores que definem os critérios microbiológicos, certo? Então, critérios microbiológicos definem a aceitabilidade ou não do alimento, né? Com base nos critérios, a gente vai saber se é possível aceitar ou não o alimento de acordo com o resultado da análise. Baseado na ausência ou presença de micro-organismos, indicadores, que foi aquilo que a gente viu, ou patógenos e seus metabólitos ou suas toxinas. Então, aquilo que a gente viu para os indicadores, né? Temos os indicadores de qualidade, ou os indicadores de segurança, né? Baseado na presença ou ausência desses indicadores de qualidade ou de segurança, ou de alguma coisa que eles produziram, um metabólito, uma toxina, algum metabólito, algum ácido, algum composto orgânico que foi produzido durante o metabolismo do organismo, pode também indicar um parâmetro de aceitabilidade ou não. Podem ser utilizados para indicar as condições microbiológicas requeridas para a matéria-prima, para os ingredientes e produtos acabados, né? Então, pode ser aplicado, né, para eu saber se a matéria-prima está num padrão adequado para ser usado na produção de um produto, para eu saber se um ingrediente, né, também está de acordo, né, com os padrões microbiológicos e se o produto final está de acordo com as condições para ser consumido. Esses critérios podem ser aplicados pelas agências reguladoras, pelas autoridades reguladoras. Então, a Anvisa pode fazer coleta, e ela faz, né? Muitas vezes coleta de amostras em serviços, em supermercados, né? Em comércio de alimentos, e ver se esses alimentos estão dentro dos padrões exigidos para aquele tipo de produto, certo? Pode ser aplicado também pelas próprias empresas. As empresas aplicam isso, de fato, né? Dentro da própria empresa, são feitas essas análises com recorrência, todos os lotes antes de sair, né? Eles são coletados amostras e mandados para análise, né? Eu trabalhei por alguns anos na Perdigão,
nessa parte de análise microbiológicas, né, e análise bromatológica de alimentos, e todos os lotes de alimentos que saíam, iam para comercialização, vinham amostras para a gente fazer análise e emitir um laudo. Então, era emitido um laudo dizendo qual era o padrão, né, microbiológico, qual era o padrão da composição físico-química de gordura, de proteína, de carboidrato, né. No laudo constava toda a informação do produto, desse lote, né. Esse lote, esse laudo, né, muitas vezes acompanhava até a própria distribuição do produto, né, para quem estava sendo comercializado, certo? Principalmente para exportação, né, então ia junto um laudo, né, técnico do laboratório, e eram guardadas contraprovas, né, amostras que podiam ser reanalisadas em caso houvesse alguma contestação, certo? E essa amostra ficava guardada até durante a validade de todo o produto. Tinha um grande banco de amostras e contraprovas. Ok? O que deve fazer parte dos critérios microbiológicos? Os critérios microbiológicos são compostos, né, de acordo com o código, por plano de amostragem, que é definir o número de amostras que são necessárias para cada análise, né, como que vai ser amostrado isso, né, etapa, quantidade, a forma de fazer a amostragem, que a gente vai falar um pouquinho isso à frente. Definição de quais os micro-organismos, né, que são os indicadores que eu devo analisar em cada produto. Então, se eu tenho produto lácteo, quais são os indicadores que eu vou fazer análise? Né? O que vai indicar se o produto, se o iogurte tem qualidade ou não, se um queijo tem qualidade ou não? O que vai indicar um produto carne? Né? O que vai indicar se o hambúrguer está dentro do padrão que a legislação exige? Então, isso eu vou ter também um produto para fazer, vou analisar esses micro-organismos de acordo com o que a legislação pede. Quais são esses indicadores? Definição da metodologia que vai ser adotada. Né? Então, qual é a metodologia oficial para eu fazer análise daquele indicador que é requerido para aquele produto? Então, vamos dizer que para produtos carnes, né, hambúrguer, é necessário fazer análise de salmonela, né, a legislação, né, a FDC 12, que a gente está vendo aí, você vai ver mais dela, pede análise de salmonela para produtos carnes, né? Então, a definição do mecanismo, salmonela em hambúrguer. Qual é a metodologia que eu vou usar para fazer isso? Eu vou olhar também na legislação qual é o método oficial, né, que pode ser usado e aceitável para fazer análise para ver se tem salmonela ou não. Estabelecimento de padrões, né? Estabelecer padrões, né? Quantidade, padrão do hambúrguer, né? Normas de produção, especificações, né, desse produto. Então, eu também vou estabelecer um padrão de qualidade para esse produto. Quais são os limites microbiológicos considerados apropriados, né, para o produto, né, para o alimento ou produto? Né? Então, para hambúrguer, né, qual é o limite aceitável de salmonela em hambúrguer? Nenhuma, né? Salmonela é zero, né? Aceitabilidade. Por coliformes totais, qual é o limite aceitável, né, do produto, certo? Quantas unidades analíticas podem estar em conformidade com esse limite, né? Quantas das análises das unidades que eu analisei, quantas podem estar de acordo com esse limite, né? Quantas não podem ter contaminação? E caso, né, se esse limite, né, se esses critérios, né, esses limites não forem atendidos, né, quais são as medidas a serem tomadas quando os critérios não forem atendidos? O que eu vou fazer com esse lote? Eu vou descartar o lote, eu vou reprocessar o lote, eu vou transformar em outro produto, né? Então, isso também tem que estar definido aí nos critérios microbiológicos, certo? Então, falando um pouquinho do plano de amostragem. O plano de amostragem é um número de unidades a serem analisadas e o tamanho de cada unidade. Então, eu vou definir quantas unidades eu vou analisar, certo? Então, a gente falou lá na parte de amostra, né, que a amostragem deve ter um número que represente aí 5 a 10% do lote em peso, né, ou 10 a 20% do lote em unidades analíticas, né, certo? Essas amostras não são as amostras que eu vou analisar, são a amostragem que eu vou fazer no lote. Essa amostragem vai compor as minhas unidades analíticas, né? Então, quantas unidades analíticas de fato eu tenho que analisar? Isso vai ser definido de acordo com o tipo de análise que eu estou fazendo. Então, para a salmonela, quantas unidades analíticas eu tenho que analisar? Então, eu vou olhar aí na legislação, era DSO 12, né? Tem que fazer análise de 5, de 10, de 20 amostras, unidades analíticas, né? Eu vou tirar essas unidades da onde? Da amostragem que eu fiz o lote. Qual é o tamanho de cada unidade analítica? Né? Então, geralmente é padronizado aí a unidade da amostra em 200 gramas e unidade analítica 25 gramas, certo? Então, isso também vai estar definido na legislação. Então, o objetivo do plano de amostragem é reduzir o mínimo as chances de erro, né? Reduzir a chance de dar errado. Né? Então,
reduzir as chances de reprovar um produto aceitável, né? Ou de aprovar um produto que esteja inadequado, né? Então, por isso que o plano de amostragem, né, se bem feito, ele vai contemplar uma amostra representativa do meu lote e vai reduzir a chance de eu ter um falso positivo ou um falso negativo, né? Se eu tiver um lote aceitável, né, que foi reprovado, tem o risco produtor, que é o que está dizendo aí embaixo, né? Existe sempre a probabilidade de eu rejeitar, eu recusar um lote que estava em condições satisfatórias para o consumo. Isso porque eu fiz a minha análise do meu produto, eu coletei a amostra, fiz a análise e a amostra estava contaminada, porque a amostra não foi bem coletada, a amostra não foi bem acondicionada após a coleta, a amostra não representava o lote, mas o lote estava adequado, né? Mas eu vou me basear no resultado da análise que eu fiz. Então, eu fiz uma análise e deu positivo para aquela amostra, e essa amostra não representava o meu lote, então eu vou descartar um lote que estava em condições satisfatórias. Eu vou ter o risco produtor, certo? Se eu aprovar um lote insatisfatório, né? Se eu coletar uma amostra e essa amostra não representar o lote e der negativa de contaminação nessa amostra, né? E eu aprovar um lote que tinha contaminação, porque a amostragem não foi bem feita, o lote tinha contaminação, não pegou na amostra, não apareceu no resultado da análise, né? Então eu vou aprovar um lote insatisfatório, isso é o risco consumidor, ok? Então aqui o plano de amostragem tem planos de amostragem de duas e de três classes, né? Duas e três classes. O plano de amostragem, né? O plano de amostragem de duas classes, você aceita ou rejeita o lote, né? É aceitável ou não. Não tem um termo intermediário, não tem um parâmetro intermediário, né? Ou é aceitável ou é rejeitado, certo? Normalmente o plano de duas classes se aplica a produtos, a indicadores, né? A micro-organismos indicadores que são patogênicos. Salmonela é um plano de duas classes, né? Botulismo, né? É um plano de duas classes, né? Então, se E. coli, é um plano de duas classes. Então, se alguns micro-organismos, né? Que têm um nível de patogenicidade maior, não é aceitável nenhum tipo de quantidade, né, dele no alimento, né? Se nenhuma quantidade dele é aceitável no alimento, né? Então eu vou aplicar um plano de duas classes. Quem define isso também é a legislação, só para a gente entender isso, certo? E o plano de três classes, né? Eu vou ter planos que aceitam ou rejeitam o lote, né? Mas eu posso ter lotes com qualidade intermediária, né? Então eu vou ter um lote que é aceitável, mas ele tem uma qualidade marginal, né? Qualidade marginal, como está definido ali, que são os valores entre M e M maiúsculo, certo? Então, para vocês entenderem, no plano de duas classes, a gente tem o N, que é o número de amostras analisadas, o C, que é o número, né, quantas dessas amostras analisadas podem apresentar contaminação, e o M minúsculo, né, que é o limite máximo aceitável. O plano de três classes, a gente tem o N, que é o número de amostras que eu tenho que fazer, tem o C, que é quantas dessas amostras que eu analisei podem ter contaminação, e o M minúsculo, que é o valor máximo aceitável, e o M maiúsculo, que é o valor inaceitável, né? É o valor que não pode ser aceito, ok? Então, aqui está descrevendo isso, né? Então, N, né, é o número de unidades retiradas de um lote que eu vou fazer a análise, né? Retiradas de forma aleatória e analisadas de forma independente. Então, quantas amostras eu tenho que retirar no lote? Esse número de amostras varia de acordo com o que eu estou analisando, né? Então, se eu estou analisando salmonela, né? Eu tenho um número de amostras. Estou analisando coliformes totais, eu tenho um número de amostras. Para organismos, para indicadores que são patogênicos ou indicam a presença de patógenos, geralmente esse N é maior. Para indicadores gerais de qualidade, esse N é menor. A legislação define isso também. C é o número máximo dessas unidades que eu analisei que podem apresentar defeito, certo? Então, o que é defeito? É o valor que passa do valor máximo aceitável, né? A partir desse valor, a amostra é defeituosa, né? Então, quando passou de M minúsculo, né, do valor máximo aceitável, eu tenho a amostra defeituosa, certo? Opa, deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma amostra defeituosa quando passa do valor de M minúsculo, que é o valor máximo aceitável. Então, quantas amostras podem ter defeito? Isso é definido pelo número DC, certo? E M maiúsculo é o valor inaceitável. Quando passar do valor de M maiúsculo, é inaceitável. Acima do valor de M maiúsculo,
é inaceitável, o lote é reprovado. Então, aqui fica mais fácil de entender, né? Então, amostras aqui na área verde, né? Qualidade satisfatória. Amostras que têm ótima qualidade, têm qualidade satisfatória, né? Que estão aqui como alimentos bons, né? Eles têm um valor menor ou igual a M, né? Então, até o valor de M, né? O valor de M, os produtos são aceitáveis. Então, na faixa maior, menor ou igual a M, né? Então, se a minha amostra, se as amostras do alimento que eu analisei tiver até um valor de M, né? Isso vai variar de acordo com esse valor vai variar de acordo com cada micro-organismo, né? Se ela apresentar número, né, de análise até o valor de M, o produto está satisfatório. Se apresentar valor entre M maiúsculo e menor ou igual a M maiúsculo, entre M minúsculo ou maior ou igual a M maiúsculo, o lote pode ser aceitável, mas ele tem uma qualidade intermediária, é um lote duvidoso, né? Não é um lote em bom estado. Se apresentar acima do valor de M maiúsculo, qualquer amostra apresentar acima do valor de M maiúsculo, é um lote insatisfatório, tem que ser rejeitado. Ok? Eu vou explicando, nessa frente tem mais uns exemplos que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. E na live eu retomo isso, certo? Então, como eu falei, o plano de amostragem é recomendado de acordo com o risco à saúde, né? Considerando a utilidade, perigos e condições do preparo e consumo, certo? Então, aquilo que eu falei, quanto menor o risco, né, que significa o que eu estou analisando, né, para o consumidor, é menor o valor de N e é maior o valor de C. Significa que eu faço N menos análises e aceito mais amostras com defeito, certo? Então, aqui, por exemplo, né, isso aqui é uma tabela grande que cada um desses casos, 1, 2, 3, tem vários grupos de micro-organismos, certo? Só estou usando ela resumida como exemplo para vocês. Então, aqui, no caso de aeróbios totais, aeróbios mesófilos totais, que é aquela análise que a gente falou de mesófilos totais, ou de bolores e leveduras, né? Então, eles têm um baixo risco, né? Um baixo risco de saúde, né, aos consumidores. Então, eu analiso apenas 5 amostras e posso aceitar 3 delas com defeito. Né? 3 delas podem dar um valor acima do M minúsculo, né? Podem ser defeituosas, certo? Quando eu passo para outros tipos de indicadores, né? Vamos dizer aqui, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, né? Aqui na terceira linha, certo? Então, eu analiso aqui, ó, eu tiro 5 amostras, em alguns casos eu aceito 2 com defeito, né? Ou em alguns outros casos eu analiso 10 amostras e aceito apenas uma com defeito, N10 e uma, no caso 9, né? C1, que uma pode ter defeito. Quando eu vou para outros micro-organismos mais severos, né, que tem um perigo maior, né, como E. coli, né, enterotoxogênica, salmonella, listéria, ó, eu analiso 15 amostras e não aceito nenhuma com defeito. Em alguns grupos desses micro-organismos, né, eu tenho que analisar 60 amostras e não aceitar nenhuma com defeito. Nenhuma pode apresentar defeito, certo? Então, de acordo com o risco de patogenicidade que o indicador apresenta, eu vou ter que analisar mais amostras e aceitar menos defeitos. Isso tudo é definido na nossa legislação pela RDC 12, né? Que é o Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos, é o Regulamento Nacional. Então, tudo aquilo ali é recomendação do Códex, né? Como a gente já falou, é recomendado, né, lá pela Comissão Internacional de Padrões Microbiológicos de Alimentos, né? E no Brasil se traduz essa recomendação com a publicação da Anvisa, que é essa RDC 12/2001, que é uma resolução da diretoria colegiada da Anvisa, né, que estabelece esses padrões técnicos, né, padrões microbiológicos para alimentos. Então, estabelece padrões microbiológicos sanitários para alimentos especificados, né, determina os critérios para a conclusão e interpretação dos resultados de análise microbiológicas de alimentos destinados ao consumo humano. Vocês podem acessar esse link também que tem aqui e ter acesso também ao documento como um todo. Né? Eu recomendo que vocês façam acesso. Tem algumas partes que eu colei aqui para eu explicando a vocês, certo? Deixa eu voltar aqui no marcador, desculpa. Ok? Então, aqui, padrões microbiológicos, né? O que a gente tem na RDC 12. Né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o grupo de alimento, qual é o indicador, o microindicador que eu tenho que analisar, qual é a tolerância para a amostra indicativa e qual é a tolerância para a amostra representativa, certo? A amostra indicativa é a amostra
que eu faço apenas uma análise, né? Que é o que acontece, por exemplo, em serviço de alimentação, né? Se eu for coletar, vocês coletam uma única amostra no serviço de alimentação, e em caso de uma toxinfecção, vocês mandam para análise, essa amostra indicativa, né? Então, eu tenho um padrão para amostra indicativa, que normalmente é igual ao valor máximo inaceitável, né? O M maiúsculo, né? Para a amostra representativa. E para a amostra representativa, eu tenho todos aqueles parâmetros, né? M, C, M e M maiúsculo, certo? Então, por exemplo, aqui, para frutas, produtos de frutas e similares, né? Morangos frescos e similares, in naturas, inteiras, selecionados ou não. Então, o que eu tenho que analisar nesse morango? Eu tenho que analisar coliformes, termotolerantes, né, que são os fecais, a 45 graus, e tenho que analisar salmonela, certo? Qual é a tolerância para amostra indicativa? Eu posso ter de coliforme, se eu tiver apenas uma amostra, eu posso ter até 2 vezes 10 a terceira. Acima disso, é inaceitável. Para a salmonela, não posso ter nada. Não é aceitável a presença de salmonela nesses produtos, certo? Aqui para a amostra representativa, por exemplo, né? Então, eu vou dizer quantas análises eu tenho que fazer. Para esse produto, eu tenho que fazer 5 análises, né? Para uma amostra representativa, tanto de coliformes quanto de salmonela. Aquilo que eu falei varia de acordo com o produto também, certo? Eu falei lá que para organismo mais patogênico, geralmente analiso mais e aceito menos. Então, varia também de acordo com o produto, certo? E quantas podem apresentar defeito, que é o valor de C. No caso de coliformes, 2 podem apresentar defeito. No caso de salmonela, nenhuma pode apresentar defeito. Quando que essa amostra é defeituosa? Para coliformes, ela passa a ter defeito quando ela passa de 2 vezes 10 a 2. Certo? Quando ela passa de 200, né? Traduzindo isso para um número, né? 2 vezes 10 a 2, ela tem defeito a amostra. Então, 2 amostras das 5 que eu analisar podem apresentar valor acima de 2 vezes 10 a 2, certo? Opa, desculpa. Deixa eu voltar o marcador aqui. E a 2 vezes 10 a terceira é o valor máximo inaceitável, né? Então, se uma amostra der acima desse 2 vezes 10 na terceira, é o valor máximo inaceitável, não aceito, né, que nenhuma amostra dê acima desse valor. Se for para salmonela, né, das 5 que eu analisei, nenhuma pode apresentar defeito. E quando que ela tem defeito? Quando passar de ausência. Então, o valor máximo aceitável é a ausência. Se passar de ausência, tiver a presença de salmonela, ela tem defeito, certo? Então, eu não tenho, nesse caso aqui, um parâmetro de duas classes, né? Quando eu mostrar de 2 classes, eu não tenho o valor máximo inaceitável, porque o valor máximo aceitável já é ausência, certo? Não pode ter presença, né? Então, não vou ter aqui o parâmetro de valor máximo inaceitável. Outro produto, né? Frutas frescas, né? Preparadas, descascadas ou selecionadas fracionadas, né? Então, produtos sanificados, refrigerados, que foram minimamente processados, descascados, picados, né? De frutas de modo geral, né? Então, tem que analisar o quê? Da mesma forma, salmonela e coliformes. E o padrão é o mesmo que para... não, varia aqui o valor máximo inaceitável, né? Então, aqui para coliformes, o valor da amostra, a tolerância da amostra indicativa é 5 vezes 10 na segunda, né? Então, se for apenas uma amostra, é 5 vezes 10 na segunda, é o valor que pode ser aceito. Acima disso, é inaceitável. Para a amostra representativa, tem que analisar 5 amostras, 2 delas podem apresentar defeito. Quando ela apresenta defeito? Quando passa de 10 a segunda, quando passa de 100, né? Então, se 2 amostras derem um valor maior que 100, a amostra já é defeituosa. Se uma amostra der um valor acima de 5,2 vezes 10 na segunda, esse é um valor inaceitável. Para a salmonela, da mesma forma, nenhuma amostra pode apresentar a presença de salmonela, porque o valor máximo aceitável é a ausência. Okay? Aqui tem outros produtos, né? Então, produtos cárneos, de modo geral, né? Produtos cárneos crus refrigerados, né? Como hambúrguer, almôndegas, né? Ou outros produtos cárneos, né? Então, eu tenho aqui, o que eu tenho que analisar em produtos cárneos? Coliformes a 45 graus, que são os coliformes termotolerantes, né? Estafilococcus coagulase positiva, Clostridium sulfito-redutor e Salmonella também em 25 gramas, certo? E aí eu tenho o padrão de amostra indicativa e tenho o padrão de amostra representativa, né? Então, para coliformes, eu tenho, no caso de hambúrgueres, eu tenho que analisar 5 amostras,
3 delas podem apresentar defeito, podem apresentar a presença de coliformes acima desse valor de 5 vezes 10 a segunda, mas abaixo de 5 vezes 10 a terceira. Então, podem apresentar entre 500 a 5.000, certo? Podem apresentar por grama do alimento. Estafilococcus coagulase positiva, né? Então, 2 podem apresentar defeito, 2 das 5 amostras podem apresentar defeito. Quando estão acima de 10 a terceira, ela tem defeito, ou até, né, o limite de 5 vezes 10 a terceira. Então, acima disso é inaceitável, certo? E assim sucessivamente. Aqui a gente tem outros alimentos, né? Pratos prontos para o consumo, alimentos prontos de cozinhas, restaurantes ou similares, né? Então, produto à base, né? À base de carnes, ovos ou similares. Né? Produtos à base de carne, né? Pratos prontos à base de carne, ovos ou similares. Qual é o padrão? Né? Para a amostra indicativa, que é o que você retira no restaurante, é esse padrão aqui, certo? Essa coluna indicativa. E para a amostra representativa, que é como a gente tem um lote, né? Que é o que a indústria realmente analisa, eu tenho uma amostra representativa. Então, coliformes a 45 graus, que é os coliformes termotolerantes, né? Para a amostra representativa, eu tenho que fazer 5 análises, 2 delas podem apresentar defeito, né? E tem defeito quando? Quando passa de 10 UFC de coliformes por grama. Então, acima de 10, o NMP lá por grama, que a gente viu, né? Ou UFC, essa amostra tem defeito, certo? Até 2 podem ter até 10 por grama. Acima disso já não é aceitável. Amostras inaceitável, quando passa de 2 vezes 10 a segunda. E aí, para cada um dos parâmetros também tem os seus valores, ok? Aqui outros produtos, por exemplo, alimentos infantis, né? Então, o que eu tenho que analisar em alimentos infantis? Pratos prontos ou instantâneos para serem consumidos após a adição de líquidos por crianças acima de 1 ano, né? Incluindo alimentos de transição e tal, alimentos prontos para o consumo infantil. Então, o que tem que ser analisado? Coliformes totais, aqui está vendo que é coliformes a 35 graus, esses são os totais, os a 45 graus são os termotolerantes, que é a mesma coisa dos fecais. Então, tem que analisar coliformes totais. Tem um padrão aceitável de coliformes totais. Coliformes fecais tem um outro padrão, que é um padrão bem menor, né, de aceitável do que os alimentos normais. Né? Então, produtos infantis tem que ter uma contaminação muito baixa. Né? Estafilococcus coagulase positiva, né? Também tem aqui um padrão. Bacillus cereus, quanto pode ser aceitável. E salmonella, que também é ausência. Então, alguns exemplos para ficar mais fácil a compreensão, certo? Então, aqui eu tenho um lote de geleia de goiaba, por exemplo, né? Qual é o padrão dessa geleia de goiaba? Ela se encaixa aqui em purês, doces, em pastas, né? Nesse grupo de produtos, né? Doces ou massas similares, incluindo geleias não comercializadas estéreis, certo? Qual é a análise que eu tenho que fazer? Bolores e leveduras. Qual é a tolerância para a amostra indicativa? 10 na 4. Eu posso aceitar até 10 na 4 UFC por grama de bolores e leveduras, certo? Se for amostra representativa, eu tenho que analisar 5 amostras, 2 delas podem apresentar defeito, entre o valor de 10 terceira a 10 na 4, certo? Então vamos aqui. Aqui é a mesma amostra, aqui é o padrão da geleia e aqui é o resultado da análise. Então aqui, ó, resultado e padrão, que é o mesmo que está lá, certo? Padrão segundo a legislação, que é essa RNDC 12. 5 amostras, eu tenho que analisar. Então o resultado tem 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 análises que eu fiz aqui. Tem o resultado de 5 análises. Ok, então eu analisei as 5 amostras que está pedindo. 2 delas podem apresentar defeito, né? Com valor acima de 10 na terceira, certo? Então aqui eu tenho, o primeiro já passa, 2 vezes 10 na terceira. Está acima do M, do valor máximo aceitável? Tá. Então a primeira amostra já é defeituosa. Eu já tenho uma das duas, certo? Eu já tenho uma das duas. A segunda amostra está acima de 10 na terceira, que é o valor máximo aceitável? Não. Então não é defeituosa. A terceira amostra, 8 vezes 10 na segunda. A quarta amostra, 8,5 vezes 10 na segunda. E a quinta amostra, 9 vezes 10 na segunda. Então, apenas uma amostra apresentou valor acima do valor máximo aceitável, certo? Então, está adequada para o consumo desse produto? Opa, sim, o lote está em condições satisfatórias para o consumo, né? Porque apenas uma das amostras apresentou valor acima do valor máximo aceitável. Até 2 delas eu poderia ter um valor acima do valor máximo aceitável, certo? Conseguiram entender isso? Outro exemplo, né? Carne bovina resfriada in natura, por exemplo. Qual é a análise que eu tenho que fazer em carne in natura? Salmonella, certo? Então, qual é o padrão segundo a legislação?
ausência em 25 gramas. Não é aceitável ter salmonela, né? Nas 25 gramas, que é o tamanho da unidade analítica que eu tenho que analisar. Qual é o resultado, né? A amostra única deu presença em 25 gramas. Então, é um produto impróprio para o consumo, né? Porque tem presença de salmonelas, não importa a quantidade, né? É um teste apenas de presença ou ausência. Deu presença de salmonela, o produto está impróprio para o consumo, porque o padrão é a ausência de salmonela. Aqui eu tenho outro produto, né? Carne de seri cozida e congelada, certo? O que eu tenho que analisar nessa carne de seri? Tenho que analisar coliformes a 45 graus, que são os coliformes termotolerantes, que a gente viu lá nos indicadores. Estafilococcus coagulase positiva, né? Então também tem que fazer essa análise. E salmonelas, né? SP, porque são todos os gêneros de salmonela, em 25 gramas, certo? Então isso é que eu tenho que analisar. Então eu tenho mais de um parâmetro, eu tenho 3 parâmetros para analisar nesse mesmo produto, que é a carne de seri, certo? Então o primeiro parâmetro, coliformes a 45, coliformes termotolerantes, né? Então aqui eu tenho o resultado e do lado direito eu tenho o padrão. Qual é o padrão que a legislação exige para coliformes termotolerantes em carne de seri cozida e congelada? Exige que eu faça 5 análises, N igual a 5. 2 delas podem apresentar defeito, C igual a 2. Quando que essas duas apresentam defeito? Quando elas passam de 10 NP por grama, certo? Quando estão acima de 10, elas apresentam defeito. Se passar de 5 vezes 10 por grama, essa amostra é inaceitável, certo? Então vamos para o resultado, que está aqui no lado esquerdo, certo? Amostra 1, 1,2 vezes 10. Ela passa de 10? Passa de 10, né? 1,2 vezes 10 dá 12, né? Então passa de 10. É uma das amostras que está com defeito. É um defeito aceitável? É, porque é menor do que o valor inaceitável. Então essa amostra está com defeito, mas é um defeito aceitável. A amostra 2, né? 2 vezes 10. Né? É um defeito aceitável? Tem defeito? Tem, porque 2 vezes 10 é 20. É um defeito aceitável porque está abaixo do valor inaceitável. Então já tenho duas das amostras que podem ter defeito, certo? A amostra 3 deu 8, deu menor do que o valor máximo aceitável, então ela não tem defeito. A amostra 4 deu 2, menor do que o valor máximo aceitável, e a amostra 5 deu 3, menor do que o valor máximo aceitável. Então eu tenho duas amostras defeituosas que está dentro do padrão para coliformes termotolerantes. Então ela tem que analisar os outros resultados, que é Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella SP. Ok? Então aqui, resultado para Staphylococcus coagulase positiva, certo? Qual é o padrão? 5 análises têm que ser feitas. Duas delas podem apresentar defeito, né? Duas delas podem apresentar defeito. Quando elas apresentam defeito? Quando passam de 10 a segunda. E quando que é inaceitável? Quando passa de 10 a terceira. Então vamos para a primeira. Amostra 1 para Staphylococcus coagulase positiva, né? Deu 2 vezes 10 a segunda. É defeituosa? Não, porque só é defeituosa quando passa de 10 a segunda. Deu 2 vezes 10, desculpa. Amostra 2 deu 3 vezes 10. É defeituosa? Não, porque só é defeituosa quando passa de 10 a segunda. A amostra 3 deu 2 vezes 10 a segunda. É defeituosa? Sim, porque 2 vezes 10 a segunda é acima de 10 a segunda, né? Então aqui 10 a segunda seria 100, 2 vezes 10 a segunda é 200, né? Tem acima do valor 10 a segunda. Mas não é acima do valor inaceitável, então não posso aceitar por enquanto. Mas já deu uma das duas que pode ter defeito. A amostra 4, 4 vezes 10 a segunda. Passou do valor aceitável, do valor de M, que é o valor aceitável? Passou. Então já deu duas das amostras que podem ter defeito. E a amostra 5 deu 2 vezes 10 a segunda. Passou também, então também tem defeito a amostra 5. Então aqui eu vou ter 3 amostras com defeito. O valor de C é só duas, apenas duas amostras podem ter defeito. E aqui nesse caso eu vou ter 3 amostras com defeito. Então, para esse produto também não é aceitável por Staphylococcus coagulase positivo. Mas eu tenho que olhar ainda o resultado de salmonela. Eu tenho 3 parâmetros, né? Tenho coliformes, Staphylococcus e salmonela. Qual é o padrão para salmonela? Aqui, salmonela, segundo a legislação, né? Qual é o padrão? 5 amostras tem que fazer para esse produto. Nenhuma pode apresentar defeito. O valor de C é 0. E o valor máximo aceitável é a ausência. Não posso aceitar nada além da ausência. Certo? Então, resultado para a Salmonella SP. Amostra 1, ausência em 25 gramas. Amostra 2, ausência. Amostra 3, ausência. Amostra 4, ausência. Amostra 5, ausência. Então, Salmonella está de acordo. Então, coliformes termotolerantes estava de acordo. Estafilococcus coagulase positiva está
em desacordo, está inadequado, e salmonela está de acordo. Então, eu vou fazer a interpretação do meu resultado. Lote em condições sanitárias insatisfatórias não é adequado. Por quê? Pois os resultados analíticos para Staphylococcus coagulase positiva estão acima do limite estabelecido para a amostra representativa segundo a RDC 12 de 2001, que é um padrão que está aí. Conclusão, lote próprio para o consumo humano. Ok? Então, está aí. Aqui um outro exemplo, né? Torta de morango, certo? O que eu tenho que analisar em torta de morango? Coliformes a 45 graus, que são os coliformes termotolerantes, que são os coliformes fecais. Nenhum disso, são a mesma coisa. E Staphylococcus coagulase positiva, né? Então tenho que fazer essas duas análises. Vamos lá, qual é o padrão da legislação para coliformes a 45 graus, coliformes termotolerantes? Você tem que analisar 5 amostras, 2 podem apresentar defeito, e elas vão ter defeito quando passa do valor de M minúsculo. O valor máximo aceitável é 10. Se passar de 10, é inaceitável. Certo? E o valor inaceitável, né, é o valor máximo aceitável. Se passar e o valor inaceitável é 10 da segunda, que é 100. Então, se passar de 100, é um valor inaceitável. Ok? Então, vamos lá. Qual é o resultado? Amostra 1. 3 vezes 10. 3 vezes 10 é maior que 10? É 30, né? Então, já tenho uma das duas. Amostra 2, 2 vezes 10 é maior que 10? É, então já tenho duas. Amostra 3, 4 vezes 10 também é maior que 10. Já tenho 3. Amostra 4, 2 vezes 10 é maior que 10. Já tenho 4 amostras. Né? E a amostra 5, 1,2 vezes 10. Então todas as amostras deram acima do valor máximo aceitável. Né? Eu só podia ter duas que desse acima, deu 5. Né? Então esse produto já está em prova para coliformes termotolerantes. Mas vamos olhar o resultado aqui para coliformes para Staphylococcus coagulase positivo. O resultado para Staphylococcus coagulase positiva. Primeira amostra, 1 vezes 10 a segunda. Essa amostra, o valor máximo aceitável é 5 vezes 10 a segunda. Certo? Então, até 5 vezes 10 a segunda é aceitável. Acima disso, né, eu já tenho que contar com uma amostra defeituosa. Certo? Então, amostra 1. 1 vezes 10 a segunda. É maior do que 5? Não, é menor do que 5 vezes 10 na segunda, certo? Amostra 2, 1 vezes 10 na segunda, é menor do que 5 vezes 10 na segunda, nenhum tem defeito. Amostra 3, 3 vezes 10 na segunda, é menor do que o valor máximo aceitável, que é 5 vezes 10 na segunda. Amostra 4, 2 vezes 10 na segunda, e amostra 5, 1,2 vezes 10 na segunda. Então, nenhuma delas deu valor acima do valor máximo aceitável. Então, nenhuma delas tem defeito. Então, para Staphylococcus está adequado. Mas esse produto é adequado para o consumo? A torta de morango, posso consumir? Não, é um produto próprio para o consumo, porque o valor de coliformes termotolerantes, ou coliformes fecais, ou coliformes A45, como vocês queiram chamar, está acima do limite estabelecido pela RDC 12. Amostra 5, morangos in natura, que a gente viu lá anteriormente. Né? O que eu tenho que analisar? Coliformes a 45 graus, coliformes termotolerantes, coliformes fecais, que é tudo a mesma coisa. E tenho que fazer análise de salmonela, a 25 gramas. Então, qual é o padrão? Está aqui o padrão do lado direito, certo? E qual é o resultado? Vamos lá. Resultado de coliformes amostra 1, 1,2 vezes 10. Qual é o valor máximo aceitável do padrão? É 10. Então, 1,2 vezes 10 deu acima, certo? Eu já tenho uma amostra defeituosa. Amostra 2, 1,4 vezes 10. Qual é o valor máximo aceitável? 10. Então, deu acima. Eu tenho duas amostras defeituosas. Amostra 3, 1,8 vezes 10. Então, já tenho 3 amostras defeituosas. E vocês veem que o valor de C é 2. Então, quantas amostras poderiam ter defeito? 2. Eu tenho 3 amostras com defeito. Já não é adequado para coliformes. E salmonela, deu ausência de salmonela em todos os produtos, que é o valor aceitável. Então, estaria aceitável para salmonela, mas eu não posso consumir esses morangos porque eles têm a presença de coliformes fecais ou coliformes termotolerantes acima do estabelecido pela legislação. 3 amostras em defeito, só 2 poderiam apresentar valores de contaminação acima do valor máximo aceitável. Então, o produto impróprio para o consumo. Eu espero que vocês tenham compreendido essa parte. Nas lives eu faço um reforço desses resultados, certo? Espero que vocês consigam acompanhar aí. E aí, pessoal, muito obrigado.